Vamos fazer uma oração para dar início? Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer o Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua bondade. Queremos agradecer, Senhor, por esse dia que Tu tens preparado para nós. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, por cada irmã que se encontra aqui. Obrigado, Pai, porque nesse dia elas se dispuseram a estar aqui nessa noite. E tem, Senhor, deixado filhos, esposo, a casa, algum compromisso para estar aqui na Tua presença, buscando e se fortalecendo mais de Ti. E nós agradecemos por isso. Nós queremos, Pai, dizer que Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Bem-vindo neste lugar. Toma este ambiente. Toca as vidas, toca os corações, toca os pensamentos. Vem, Senhor, manifestar a Tua presença. Usa a palavra, Senhor, que será trazida para, Senhor, trazer vida, cura e restauração. O louvor, tudo que será feito aqui, Senhor. A dança, o louvor, a palavra, as orações, a Tua presença, Senhor, ela é o mais importante. O mais importante, Senhor, é a Tua presença. Vem sobre este lugar, domina sobre as nossas vidas, domina sobre este lugar. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Fica conosco, nos guardando e nos conduzindo em tudo, no nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Mais forte que é para Ele, amém? Vamos adorar a Ele essa noite. Que possamos entender que tudo que somos, tudo que fizemos é pela graça. E é sobre essa graça que nós vamos louvar essa noite, amém? E agora com palmas, amém? Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Para sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem traz a paz para o meu caos e faz o órfão um filho seu, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Sobre as nações, sua justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Jesus, eu canto o que fizeste a mim. Vamos declarar digno que Ele é. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus,
Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno, digno és, maravilhosa graça. Seu infinito amor tomou o meu lugar. A minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, Jesus, eu canto o que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno, digno és, maravilhosa graça. Seu infinito amor tomou o meu lugar. A minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, Jesus, eu canto o que fizeste a mim. Aleluia. Aleluia. Santo tu és, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Santo tu és, Jesus. Talvez nessa noite você tenha pensado que você está trazendo pouco para o Senhor. Mas eu quero te dizer que na multiplicação dos peixes, onde havia aquela multidão, havia um menino com poucos pães e poucos peixes. E talvez aquela multidão, vendo o desfecho, tenha se preocupado, tão pouco peixe, tão pouco pão. Mas eu digo para vocês que é no pouco que o Senhor quer usar. Talvez você tenha muito, glória a Deus. Mas se você tem pouco, seja a sua fé como um grão de mostarda, pode mover montanhas. Porque o Senhor usa no pouco e Ele te coloca no muito. E nessa noite vamos entregar, mesmo que seja o pouco, para que o Senhor receba como aroma suave o muito sobre as narinas dele. Amém? O fogo não me queima, as águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás profetizar.
eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho. Tu estás comigo. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluia! Quem não vive do que vê, mas vive do que crê, vamos adorar agora. E o Aleluia! vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Quem pode dizer: haja o que houver, venha o que vier, Ele vai prover de novo, porque nós cremos nele. Nós não vivemos no que vemos, mas vivemos no que cremos. E por isso Ele vai prover de novo. Aleluia! Quem crê nisso, vamos aplaudir o Senhor. Glórias a Deus, porque é Ele que faz, é Ele que está aqui. Tudo é dele, tudo é para Ele, tudo vem dele. Amém. Glórias a Deus. Feliz em ver novamente essa mulherada reunida. Dá um oi para a irmã que está do teu lado, diz assim: como você está bonita hoje. Caprichou no modelito do culto de mulheres. Bonita e abençoada. Cumprimenta uma irmã que você não costuma conversar, não dá tempo às vezes durante o culto, né?
Um oi para alguém diferente, antes de você sentar. E eu estou super feliz, porque hoje é só o primeiro do retorno. E nós já estamos, assim, com o meio cheio, porque geralmente nós pedimos para sentar no meio, para nós ficarmos mais perto. E hoje nós temos o meio, nós temos a lateral. Glória a Deus, vamos aplaudir essa mulherada. Amém. Todos estão bem aqui hoje, glórias a Deus, vamos buscar mais o Senhor. Eu creio que, enquanto eu falei para algumas irmãs, enquanto eu meditava nessa palavra, eu recebi. E eu espero e creio, em nome de Jesus, que vocês possam receber também, amém? Mas eu vou falar rapidinho, porque no início do culto, a Cris falou sobre as nossas camisetas. E assim, essa camiseta é com o tema do retiro, Sou Casa na Rocha. Que nós não só estamos, nós não só vivemos, mas nós somos, devemos ser a casa na rocha. Então, ela é um tema para o retiro, mas é um tema geral do ano também. Então, se você gostou da camiseta, mas você não vai no retiro, não se preocupa. Também pode ter a sua camiseta, porque é a camiseta do ano das mulheres. Assim como o ano passado, foi essas camisetas que vocês veem algumas já vestindo. Então, nós temos essa terracota, que eu estou usando aqui. Nós temos uma outra nude. E nós temos também a preta, que a Cris estava usando. Então, é um incentivo para que nós possamos criar uma identidade, mas também todos esses valores é revertido para o trabalho de mulheres, para custear nossa luz, nosso ar-condicionado, nosso som. Então, é uma forma de você participar também, amém? Amém. Então, vamos meditar na palavra de Deus, porque eu vou tentar resumir, mas temos bastante coisa. E vocês viram que nós falamos sobre não voltar para o lugar de onde Jesus nos resgatou, ou de onde Jesus nos tirou. E muitas vezes, quando nós estamos vivendo a palavra de Deus, vivendo na igreja, buscando ao Senhor, servindo, nós nos acomodamos, nós entramos numa zona de conforto e às vezes não nos damos conta que precisamos sair de alguns lugares e não retornar para esses mesmos. E assim Jesus vai agir de uma forma diferente. Nós até colocamos uma imagem de uma mulher olhando para trás, porque essa é a ideia que nós queremos passar hoje. Não olhe para trás. Deixe as coisas que ficaram para trás, assim como a palavra diz. Eis que tudo se faz novo. O Senhor quer um novo tempo para vocês. O Senhor quer uma nova chance, uma nova oportunidade, um novo crescimento. Quem está aqui querendo o novo de Deus? Amém, aleluia. Em nome de Jesus, quem não tem esse desejo, que ore para que o Senhor consiga manifestar e cultivar no seu coração. Então, vamos abrir as nossas Bíblias lá em Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 22. Marcos 8, 22. Quando Jesus estava naquela região de Cafarnaum, como se nós estivéssemos no Vale dos Sinos, e existem várias cidades ao redor, né? São Leopoldo, Campo Bom, Estância Velha. E então Jesus manifestou e fez muitos milagres nessa região. E um desses milagres que ele fez em Betsaida, que era uma cidade, esse milagre ficou registrado aqui na Bíblia. Só que algo tem muito interessante a respeito desse milagre, porque ele curou um cego fora da cidade onde ele vivia. Então a palavra diz assim: eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e levou para fora do povoado. Diga assim, fora do povoado.
Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhes as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Vocês acham que Jesus tinha dúvida do milagre que ele estava fazendo? Não, mas ele estava colocando esse homem à prova de participar do milagre que ele estava resolvendo e cumprindo na vida daquele homem. No 24, ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. No 25, mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada. E ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa dizendo: não entre no povoado. Repita: não entre no povoado. Então no 23 tem a primeira lição, versículo 23. Quando ele pegou o cego pela mão, ele foi para fora da cidade. É um dos poucos registros que Jesus não fez enquanto estava andando. Porque nos milagres de Jesus, ele estava passando no meio da multidão, e ali vinha uma mulher que segurava a orla, um homem que pedia pela filha que estava doente, e assim ele ia curando, ele ia fazendo, ele ia resolvendo. Mas esse homem, ele pegou pela mão e levou para fora da cidade, para fora daquele lugar. No 24 diz assim: quando Jesus então tocou pela primeira vez os olhos do cego, ele falou assim: vejo pessoas como árvores. Quem vê como árvores é porque já viu uma árvore, vocês não acham? Se ele fosse cego de nascença, ele não teria ideia de como eram árvores, vocês não acham? E eu estava meditando a respeito disso, e aqui Jesus queria mostrar que muitas vezes nós recebemos a cura em processo, ou a libertação em processo. Jesus deseja que nós sejamos participantes do processo do milagre. Ele abriu a visão, mostrou que era possível ser curado, mas ele queria mostrar que ainda havia algo que precisava ser restaurado, algo que precisava ser completo, para que ele alcançasse a completa visão. E isso mostra, queridos, que Jesus não erra. Nós achamos que Jesus erra na cura, que ele errou nessa cura. Muitas vezes quando a gente ora e olha essas passagens, nos perguntamos: mas o que Jesus quis fazer aqui? Não era simplesmente possível curar ele dentro da cidade? Curar ele de uma vez só passando a mão? Não, ele seguiu formas de mostrar e de fazer com que esse homem se colocasse como protagonista da cura. E não apenas receber aquilo como se fosse algo fácil, porque nós precisamos participar do processo. E a primeira coisa, Jesus quer nos tirar do cárcere do entendimento próprio. Quando nós estamos sendo resgatadas por Jesus, nós temos princípios, conceitos, ideias, que nós achamos que aquilo é rígido. Não, esta é a melhor forma da minha família viver. Esta é a melhor forma de eu educar meus filhos. Esse é o ideal do meu futuro, meu trabalho. Mas Jesus quer nos mostrar que às vezes ele precisa nos tirar do meio onde nós vivemos, da situação em que nós acreditamos, para que nós possamos receber de fato o milagre que nós precisamos receber. Amém? Porque muitas vezes nós estamos acomodados em situações, em locais, que Jesus quer nos tirar daquele meio, nos tirar daquela roda de amigos que costumamos visitar aos finais de semana, nos tirar daquela roda de conversa que parece que é muito comum, mas que não edifica, nos tirar daquelas casas ou daquela família que quando casamos não cortamos o cordão umbilical e muitas vezes interfere de nós crescermos. Então Jesus quis tirar esse homem daquela zona de conforto, para que mostrasse que existia algo diferente. E quando ele então via
homens andando como árvore, Jesus quis dizer, o que você está vendo? E hoje ele pergunta para você, olha para a irmã que está do seu lado e pergunta, o que você vê de errado na sua vida? Qual é o quadro atual da sua história? Porque é fato, irmãs, que muitas vezes nós nos acomodamos e achamos porque viemos no culto, porque estamos fazendo tudo direitinho, porque participamos do jejum do início do ano, porque fazemos outras coisas no servir, que nós não temos nada para mudar em nossa vida. Que a nossa vida está boa assim como é. Então Jesus quis mostrar a esse homem que ele precisa sair. Ei, sai daí desse lugar. Sai do meio dessas pessoas, sai dessa região que te contamina, sai dessa situação que te menospreza, sai do meio dessas pessoas que te diminuem, sai de tudo isso e vem aqui que eu quero te mostrar a real situação da tua vida. O que de verdade tu tem que mudar e transformar. E eu quero te dizer o que tu deve buscar para transformar. Porque vocês já percebem que quando nós estamos orando por cura e transformação, nós oramos específico pelo que nós queremos. Senhor, eu peço para que eu consiga o trabalho que eu tanto tenho me esforçado, que eu consiga saúde para minha família, que dê tudo certo naquela causa, na justiça. Mas você já parou para orar e dizer, Senhor, o que tu queres mexer na minha vida? O que está errado que faz com que eu enxergue tudo como árvores e eu não consigo ter a restauração completa da minha visão? E Jesus nos convida nessa noite, queridas, para que a gente, primeiro passo, saia do lugar que parece confortável, para que nós possamos ver e reconhecer o que está errado. E assim podermos ter a visão completamente restaurada. Amém? Compreendermos e termos a consciência de que nós não estamos plenas e precisamos buscar a plenitude naquele que nos revela por meio do arrependimento, da renúncia e da consciência. Amém? No 25, então, quando ele abre os olhos, ele diz, mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre o homem, então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada. Quem restaura, restaura algo que não está bom. Nós não restauramos coisas que estão ótimas. Se Jesus quer restaurar a nossa vida hoje, é porque nós temos sim coisas para restaurar a nossa vida. Nós temos sim que buscar lá no fundo o que Jesus quer trazer à tona para restaurar a minha visão. Para que eu saia deste lugar. E por que sair deste lugar? O que me aflige nessa situação? O que eu não vejo que por meio desta cura eu consigo achar todo o resto para resolver minha vida? Ele diz no final, não retorne. Jesus mandou para casa, dizendo, não entre no povoado. Então diz para a irmã que está do seu lado, não retorne, não olha para trás, não volte para o lugar de onde Jesus te resgatou, te tirou. Amém? Porque Betsaida, Cafarnaum, Corazim não creram e não renunciaram. E eu quero dizer para vocês o porquê que são cidades onde Jesus fez questão de dizer para esse homem, quer ser curado por completo? Sai daí. Não te contamina, não volta para de onde você saiu. Então vocês vão voltar comigo agora em Mateus. Mateus 11, a partir do versículo 20. Vocês estão me acompanhando?
Amém? Estão entendendo? Glórias a Deus. Então, 11, a partir do 20. Diz assim: então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos milagres. Olha que triste, gente. Jesus falou que nas cidades onde a maioria dos milagres eram realizadas, essas não seriam vistas por ele como cidades abençoadas. Mas por que isso aconteceu? Vamos continuar. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, aquela cidade onde o cego foi tirado para que fosse então curado. Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevada até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que vocês foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, gente, que forte, Jesus comparando as cidades com Sodoma e Gomorra. Vocês lembram da situação que era Sodoma e Gomorra? Ela teria permanecido até hoje. Mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Vocês percebem que Jesus estava falando de uma forma tão forte a respeito dessas cidades, que ele chegou a tirar o crédito do ápice da podridão que acontecia em Sodoma e Gomorra, onde os anjos quiseram estuprar os anjos, de tão horrível que era aquela situação, porque o que Jesus se tornou irritado com a situação, indignado com isso, pela falta de arrependimento. Os maiores milagres de Jesus ocorreram nessas cidades, onde eles viram a multiplicação dos pães e dos peixes, e mesmo assim, grande maioria não se arrependeu dos seus pecados. Grande maioria não quis se converter, grande maioria não quis deixar o passado, e o que fazia de errado, e o que parecia comum e confortável, e que não poderia continuar. Veja que ele compara essas cidades com Sodoma, porque não existe pecadinho e pecadão para Deus. Existe a falta de arrependimento diante da bênção que era ter o Deus vivo na presença deles. E algo muito interessante é porque o arrependimento, que diz aqui, vindo do grego, significa renovação dos pensamentos e uma nova oportunidade de vida. Então, quando nós pensamos que nós precisamos nos arrepender, logo vem à mente: ai, mas eu já aceitei Jesus, eu já vivo segundo a vontade de Deus, eu estou liberta, eu não tenho nada que eu preciso me arrepender. Precisamos todos os dias, sim, queridas. Quando nós caímos no erro de parecer que todas as nossas ideias e pensamentos é bom, é natural e é normal. A normalidade nos impede de abrir os nossos olhos como daquele homem e vermos e enxergar exatamente o que falta na nossa vida para sermos curadas, libertas e transformadas. Amém? Porque devemos caminhar no processo para que Jesus possa abrir a nossa visão e enxergarmos, termos uma visão completa. E a visão completa significa não nos vitimizarmos. Estou num casamento
é difícil, mas tenho parcela de culpa da minha escolha, da minha forma de agir, ou de como eu quero e necessito que o outro seja transformado, sendo que eu não posso transformar o outro. Eu tenho filhos que eles não estão na igreja ou não congregam, mas eu também posso ter e tenho minha parcela de culpa da forma como eu posso ter educado, como eu posso ter mimado, ou como posso ter feito algo de errado que impediu desta educação ser a educação correta. Porque ninguém faz de caso pensado algo errado, mas nós precisamos estar com esse coração disposto a se arrepender todos os dias. O que eu tenho como parcela de culpa para que a minha vida não esteja bem, porque eu não estou entrando no meu processo de quando Jesus me tira da situação e quer que eu enxergue de fora, para que eu veja o que está acontecendo, e então eu possa me arrepender e ser transformada. E é isso que Jesus fala aqui nesta palavra, que quando nós nos arrependemos, quando nós renunciamos a nós mesmos, nosso próprio entendimento, ele nos abre a visão e permite com que aquilo que a gente está vivendo possa se transformar na chave para a saída e a solução dos nossos problemas, pela fé. Agora, quando nós somos teimosas, quando nós somos intransigentes e não queremos ser transformadas e entender o porquê que Deus está mudando os nossos projetos e os nossos sonhos, nós somos impedidas de ver o que Deus tem na plenitude para fazer nas nossas vidas. Amém? Precisamos nos arrepender e não olhar para trás. Quando se fala aqui em Sodoma, me vem a mulher de Ló. A mulher de Ló, ela estava num lugar que parecia confortável. Ela tinha uma situação, um status confortável, talvez uma casa legal, ela tinha dinheiro, condições, não sei, né? Estou ilustrando aqui. Mas quando fala que a mulher de Ló, ela olhou para trás, na versão original dos estudos, diz que o coração dela estava pertencente àquele lugar. Porque daí parecia injusto. Nossa, Deus, mas a mulher só deu uma olhadinha de curiosidade e já virou uma estátua de sal? Não, a intenção dela, por mais que ela soubesse que aquele lugar era promíscuo, ela ainda assim tinha o coração voltado àquele lugar. E muitas vezes, nós também, quando nós vamos à igreja, quando nós pedimos um conselho para os pastores, ou quando nós estamos buscando uma nova vida, nós vamos para frente, mas dando uma olhadinha para trás. Ah, mas era tão bom beber um pouquinho no final de semana. Era tão bom sair com aqueles meus amigos, porque afinal de contas eles são meus amigos desde a infância mesmo. Tanta coisa, queridas, que se a gente fosse refletir nas nossas vidas, nós poderíamos estar nos colocando hoje como essa mulher de Ló e ver que ela não fez algo muito diferente do que talvez nós poderemos fazer nos dias de hoje. Amém? Nós precisamos nos arrepender dos nossos maus pensamentos que nos impedem de conseguir enxergar por completo e não ver como pessoas andando como árvores, não ter uma impressão ou da fé como se fosse algo fácil de adquirir, mas não, é por esforço, é por busca, é por insistência de amor e de fé. Arrependimento, então, como eu falei, vem do grego. E tem outras questões dentro do significado dessa palavra que quer dizer conversão, mudança de direção e mente. Então, quando nós falamos de conversão, nós pensamos, mas eu já vou na igreja, já sou convertido. Mas conversão é a mudança de mente. Será que nós estamos realmente convertidas? Será que nós
deixamos Jesus nos tirar da situação e nos mostrar aquilo onde nós devemos nos arrepender e buscar uma nova vida e uma transformação, e estar com Ele e andar com Ele. Lá em Romanos 12:2 fala a respeito da renovação da nossa mente, para que nós possamos experimentar o que é bom, perfeito e agradável. Mas a gente sempre quer o bom, perfeito e agradável, mas a renovação da mente nós deixamos um pouco de lado. O cuidado que nós temos que ter de não viver e não receber da palavra porque nós não estamos interpretando ela corretamente. E será que não é a hora, como diz a tradução, mudança de direção, de recalcular a rota? Quando nós colocamos ali no GPS, por exemplo, ir a tal lugar, daí você sabe que para chegar naquele lugar você poderia fazer um atalhozinho. E daí daqui a pouco ele diz, recalculando a rota, recalculando a rota. Será que não é interessante que você realmente recalcule a rota da sua vida agora nesse início de ano? Que você possa hoje, no final, orar, na sua casa orar, dizer, Senhor, eu não sei onde começou essa situação de bagunça na minha vida. No meu casamento, com meus filhos, no meu trabalho, mas eu sei que Tu é capaz de recalcular a rota. E por isso eu te peço que Tu abra minha visão, que Tu me tire do lugar onde eu estou me perdendo para conseguir enxergar o que Tu queres fazer na minha vida. Então eu possa me arrepender de tudo que eu compartilho, às vezes na ignorância, sem entender, para que eu possa receber da Tua bênção. Amém? E receber da Tua clareza, da nitidez do que Tu queres me dizer. Quando nós falamos a respeito de andar com Jesus, parece tão bobo pensar que eu estou na igreja, eu congrego, eu vivo. Mas na época de Jesus, houve um tempo onde os discípulos e as pessoas conviviam com Jesus e também não davam valor ao mestre que estava ali. E não reconheceram a presença dele durante a vida e durante a caminhada. Então, vamos lá comigo, esse é o último texto, e que nós vamos então estar fechando esse nosso pensamento de reflexão. Onde foi que eu caí, Senhor? E que eu olho para trás e não consigo continuar. Vão comigo ali em Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Jesus tinha sido... Até a ordem cronológica na palavra vocês vão ver. Lá no 23, no 44, fala sobre a morte de Jesus. Depois no 50, o sepultamento de Jesus. No capítulo 24, inicia com a ressurreição. Então, versículo 13, começa então uma conversa e um diálogo de pessoas que estavam perdidas no meio do caminho, que é o caminho de Emaús. E vocês já devem ter ouvido essa passagem. E quando eu estava meditando a respeito disso, de como é fácil nós nos perdermos do que Deus quer nos mostrar, e nos perdemos inclusive da presença de Jesus, esse capítulo me veio à mente. Então lá no versículo 13 diz assim, naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, e a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo que havia acontecido, da morte de Cristo, de todo o processo ali de ser chicoteado, de ser injuriado, mas também das bênçãos e de tudo que eles viveram. Havia ali um clima de comoção e de tristeza. Então, no 15 diz assim, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo.
Fala para ir para a irmã do seu lado, muitas vezes os seus olhos não reconhecerão Jesus agindo na sua vida. Nós não vamos reconhecer, porque caímos talvez na normalidade, caímos na facilitação, ou porque estamos tão sofridas e tristes ou amarguradas, que nós não conseguimos ver que Jesus está agindo em meio a tudo aquilo. E ali estava Jesus, até que ele disse no 17, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Gente, Jesus perguntou para eles o que eles discutiam e eles não reconheceram o mestre. E quantas vezes nós não reconhecemos aquele que ouvimos todos os cultos de sábado, domingo, de terça de noite, de sexta de tarde, dos cultos de mulheres de sexta noite, não reconhecemos ele andando com a gente no caminho da vida, assim como eles estavam andando no caminho de Emaús. Amém? O quanto nossos olhos se fecham para ver Jesus em meio ao sofrimento que muitas vezes estamos andando. Porque o caminho de Emaús, não sei se vocês já viram, a maioria viram já The Chosen, é como se fosse aquelas picadas. Até nós temos, né? Picada café, picada... São caminhos que foram construídos assim, a facão. Então, as pessoas se encontravam no meio do caminho e elas começavam a conversar e iam até chegar no povoado, na cidade que queriam. E isso estava acontecendo ali. E eles não reconheceram. Eles não reconheceram a pessoa de quem eles mesmos estavam falando. Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? E eles ainda indagaram Jesus, dizendo, mas que perdido que tu não entendeu, o que aconteceu? Então, lá no 31, diz assim, então os olhos deles foram abertos, e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro, não estava queimando nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Muitas vezes, queridas, nós estamos tão cegas dentro dos problemas e dos rostos entristecidos, da caminhada difícil da nossa vida, que nós não reconhecemos que Jesus está do nosso lado. E a gente prefere olhar para trás do que olhar para o lado e para cima. E nós perdemos a melhor companhia da nossa caminhada da vida, que é Jesus. Amém? Quando Jesus tirou aquele homem dali, daquele povoado, ele deixa a mensagem de que alguns milagres em nossas vidas só iremos receber quando sairmos do lugar que estamos. Algumas coisas nós não vamos receber enquanto nós não sairmos de algumas situações em que estamos. Que possamos orar e pedir para Jesus discernimento. O porquê essa situação na minha vida não muda? Qual é a parte que me cabe que essa história não está sendo transformada? Muitas vezes vamos ter que sair, como eu disse, da roda dos amigos, das casas, dos conceitos, do entendimento próprio, dos preconceitos, dos princípios adquiridos durante a vida, do que viveu na sua casa, materna, paterna. Vamos precisar quebrar tudo isso, para que a gente possa enxergar o que Jesus realmente quer mostrar para a nossa vida. Muitas vezes falamos, não concordo, não aceito, não quero isso. Isso tudo está moldado ao nosso passado. Há traumas, há coisas que nós vivemos e não estamos nos arrependendo a ponto de pedir
que a palavra arrependimento diz, né? Mudança e conversão de mente, para que o Senhor abra nossos olhos e diga: Senhor, abra minha mente, mostra o que eu não estou fazendo, que não está andando minha vida, que as coisas não estão acontecendo, que o meu casamento está desse jeito, que meus filhos estão desse jeito, que a minha vida financeira não vai para frente, que nós precisamos pedir que o Senhor nos mostre a nossa parcela de contribuição, para que a gente saia do nosso lugar de conforto e possa enxergar com clareza, como Ele mostra desde lá do cego que Ele curou. Eu vou falar alguns exemplos de que, se essas pessoas não tivessem saído da zona de conforto delas, não estariam na Bíblia e não seriam quem são, os heróis da fé. Abraão, se tivesse ainda na casa do pai, que era muito legal, obrigada, confortável, ele não teria visto as estrelas do céu, e Deus não poderia ter dito que ele teria filhos numerosos como essas estrelas. Se Ana, que chorou tantos anos esperando um filho, e o seu primeiro filho, o primogênito, então ela não tivesse entregue ao profeta Eli, ele não seria o profeta Samuel, que ungiu Davi e que foi responsável por tantas coisas que Deus se manifestou no meio do povo de Israel. Se ela tivesse medo, não, mas é meu filho, eu demorei tanto, eu cheguei a chorar no templo e me confundiu com uma bêbada, de tão triste que eu estava, e agora vou entregar meu filho? Essas pessoas, assim como Moisés, que Joquebede entregou o cestinho, sei lá para onde vai, mas Deus sabia para onde ia, então chegou ali a representação da realeza, educou esse filho, e ele então viveu para cumprir a promessa de Deus, tirar o povo do Egito em direção a uma nova vida. Se esses protagonistas estivessem travados, porque a minha vida está muito boa e confortável assim, e eu não preciso de grandes coisas, porque eu já estou recebendo, ou porque eu não fiz nada de errado para poder merecer isso, não estariam catalogados aqui como heróis da fé, não seriam usados como testemunhos, como são usados até hoje. Amém? Então, eu quero dizer, queridas, que muitas das dificuldades que vocês estão vivendo, e que talvez Jesus tenha mexido ali na zona de conforto de vocês, é porque isto, em algum momento, de alguma forma, em algum tempo, vai se transformar vida na vida de outra. Amém? Da sua mãe, da sua tia, não sei de quem, mas vai transformar em vida, porque Jesus, Ele consegue transformar o processo em algo tão mais poderoso do que o próprio resultado final. Ele valoriza os processos, porque ali a cura, a transformação, o arrependimento, a renúncia. Então, essas pessoas, elas conviveram, e nós convivemos muitas vezes com homens e mulheres, e mesmo assim nos sentimos insatisfeitas, porque na verdade ainda não sabemos do que precisamos ser transformadas, curadas e libertas. E para isso nós precisamos buscar de Deus, buscar em Jesus. O que eu devo fazer? Onde eu errei? No que eu devo me arrepender? Que eu não estou conseguindo enxergar para que eu seja curada e transformada. As lutas virão na caminhada. Em Emaús, eles foram discutindo sobre as lutas deles, e nós vamos continuar vivendo e falando sobre as nossas lutas. Os sims de Deus virão, os nãos também, mas Ele estará no controle de tudo. E isto, nós devemos então crer que nós não podemos olhar para trás e dizer, assim como o povo
dizia: ai, mas eu saí do Egito, mas agora não tenho carne para comer, não tenho uma comida gostosa para comer, mal ou bem, lá eu recebia isso. Quanto o povo murmurou no deserto, olhando para trás e não vendo tudo que Deus tinha adiante como uma caminhada para transformação e cura. Que nós possamos fazer diferente do povo de Israel. Que nós possamos olhar para frente e do lado, e grudar em Jesus, e dizer: Senhor, eu não entendo, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei porque disso, como foi que aconteceu, mas eu quero ir até chegar ao meu destino final. Amém? Que é a minha cura, a minha salvação, a minha libertação, a transformação da minha vida, a realização que a tua cruz permitiu para que eu tivesse. Que nós possamos então deixar de olhar para trás, olhar para frente e prestar atenção, como a palavra diz, que o coração daqueles homens ardiam enquanto Jesus falava. Que nós não venhamos a perder o arder do Espírito Santo em nossos corações. Que nós não rejeitemos e voltemos. A única coisa que nós olhemos para trás é para o primeiro amor, de quando nós logo aceitamos Jesus e somos curadas e transformadas, e como nós nos animamos e como nós fazemos coisas para Jesus, que nós possamos, então, apenas isso, mas o resto, olhar e andar com aquele que está nos acompanhando no caminho, e que muitas vezes nós não enxergamos, porque nós não saímos do lugar de onde Jesus quis nos tirar, e nos tirou um dia, mas que nós ainda teimamos em voltar. Assim como aquele cego em Betsaida, Jesus abriu os olhos e ele enxergou. O coração daqueles homens queimavam em Emaús, e que o nosso coração também possa estar queimando por mais Jesus. Amém? Que nós possamos olhar para frente, que nós possamos pegar na mão daquele que já nos acompanha do nosso lado, em dias de dificuldade, durante as lutas, que não fiquemos pensando por quê ou para quê, mas que cremos somente, e Ele vai estar nos guiando, e como eu disse, Ele vai estar nos mandando até o nosso destino final. Que nós possamos seguir até o final do processo, até o final da história que Jesus tem para as nossas vidas, e que assim como todos os heróis da fé, nós possamos testemunhar para as nossas famílias, para os nossos amigos, para pessoas que não conhecem Jesus, o quanto valeu a pena continuar perseverando nesse caminho. Eu quero perguntar se tem alguém aqui hoje que não conhecia esse Jesus que eu falei, mas que deseja receber e ter e conhecer mais desse Jesus. Se você está aqui pela primeira vez, por favor, levante a mão, não precisem ficar constrangidas, porque todas nós, como eu disse aqui, estamos ainda reconhecendo o arrependimento, que nós temos que estar todo dia pedindo e confessando para Deus. Amém? Se caso eu não tenha enxergado, glórias a Deus. Amém. Deus abençoe tua vida. E eu convido para que você fique de pé e para que todas as irmãs que querem esse queimar no coração de Jesus, que deseja: Jesus, eu não sei o que eu preciso mudar, mas eu sei que tem algo errado na minha vida, que você possa ficar de pé no seu lugar também, para que você possa receber mais de Deus. E eu vou dizer que, na verdade, esse convite se estenderia para toda a igreja, mas estou dando a oportunidade de você confessar a Jesus que eu preciso. Eu não sei se a irmã precisa, se a outra precisa, mas eu preciso. Porque nós, na verdade, todas nós precisamos, queridas. Porque todas nós estamos muitas vezes andando e tateando no escuro como cegas e não conseguimos enxergar
ver ou reconhecer os lugares onde nós precisamos ir. E nós então precisamos de um saculejo de Jesus, que Ele nos tire dos lugares onde parece cômodo, confortável, está tudo bem, para que nós possamos receber mais. Amém? Nós vamos um louvor para que todas nós possamos estar no mesmo espírito. E nós queremos fazer oração. E como nós temos o hábito em todos os encontros, as irmãs que nos ajudam aqui, nós vamos estar todas aqui na frente. E se você quer receber esse toque de Jesus, palpável, esse abraço amigo, essa mão que vai dizer: eu não sei o que você está passando, mas eu sei que Jesus está aqui contigo, que você possa vir à frente, para que a gente possa estar junto como família na fé, abraçando, cuidando e encorajando você a não desistir nessa caminhada, que às vezes parece longa, não tem fim, mas que sabemos que vai ter um resultado, vai ter um fim proveitoso, porque Ele é fiel e Ele vai cumprir. Amém? Amém. Possamos estar louvando e orando. Senhor, nós não sabemos viver sem Ti. Muitas vezes aquilo que não queremos é o que fazemos, e aquilo que devemos fazer é o que nós não fazemos, Senhor. Mas sabemos, Senhor, que nós estamos aqui reunidas porque nós queremos mais de Ti. Que nessa noite Tu revele ao nosso coração, lá no íntimo, aquilo que nós devemos nos arrepender, renunciar, curar, transformar. Que nós não venhamos, Senhor, a nos vitimizar, mas que nós colocamos, Senhor, como necessidade de pedir que Tu nos mostre, Pai, aquilo que devemos transformar em nossas vidas. Que Tu nos mostre, Deus, por que as coisas não estão andando, por que eu no meio da minha caminhada tenho tropeçado, por que eu não tenho Te reconhecido em meio a minha caminhada, em meio à minha vida, por que eu não tenho sentido o meu coração queimar? O que foi, aonde eu tropecei, onde foi que eu perdi o meu primeiro amor, Pai? Que nesse início de ano, Senhor, Tu venha nos revelar aquilo que está em oculto, aquilo que os nossos olhos não veem, aquilo que Tu precisa nos tirar do lugar de conforto, da situação planejada, esperada, e nos mostrar o que nós devemos renunciar, aquilo que parece estar descontrolado, perdido, fora do lugar, que Tu nos mostre que Tu estás no controle de tudo, que Tu estás andando ao nosso lado e que Tu estás à frente e vai nos dirigir para que nós possamos chegar ao lugar aonde Tu queres que nós alcançamos, Pai. Sem Ti não somos nada, Deus. Precisamos tanto do Teu amor, tanto do Teu toque, Pai, tanto do Teu colo. Que nesses dias, Senhor, onde o amor tem esfriado, onde as pessoas muitas vezes estão egoístas e caindo no seu próprio entendimento, que Tu possas nos suprir em meio às nossas dores. Mas em nome de Jesus, eu profetizo que nessa noite, aquilo que você não enxergava e que estava oculto, obscuro, e que você não sabia o que fazer, como pedir, como orar, que o Espírito Santo vai estar movendo em seu coração. Que ao sair daqui você vai sair como se tivesse caído escamas dos teus olhos, assim como aquele cego que foi arrancado daquele lugar e diz: não volte mais para aquele estágio inicial que você se encontrava. Porque Ele quer, e Ele já está fazendo, e o inimigo quer nos tirar a possibilidade e a bênção de enxergar o que Jesus tem movimentado e movido espiritualmente nas nossas vidas. Que nesses dias a nossa medida de fé cresça. Que você possa dizer: Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas eu continuo crendo como se eu tivesse recebido. E eu creio que eu recebi.
Eu não sei como vai ser o meu futuro nessa situação, mas eu creio que Ele vai existir. Eu não sei para onde vai acontecer e o que vai acontecer, mas eu sei que Tu farás. Eu não sei como Tu irás me curar, mas eu sei que a cura vem de Ti. Que possamos estar profetizando em nossa vida e crendo no sobrenatural daquele que quer nos curar, mas que precisa que nós possamos nos colocar na brecha e renunciar aquilo tudo que não vem dele, para que a nossa visão se abra por completo. Nós vamos continuar adorando, e as irmãs que ajudam, podemos vir aqui na frente, e nós vamos estar aqui representando o amor de Cristo na vida de vocês, abraçando e dizendo: não sei teu problema, mas eu sei que Tu podes. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que você tenha recebido alguma semente desta palavra, que você creia acima do natural, além do que excede o teu entendimento. E nós vamos continuar depois lá atrás com o brechó, com o café, e na expectativa de que esse ano vamos ter todos os meses encontros. Nós vamos estar aqui caminhando e que Jesus vai estar no nosso lado. Amém? Glórias a Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Aplaudir o Senhor, porque Ele que é bom e Ele tem toda a honra, toda a glória.